Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo a todos os ouvintes que estão nesse momento nos acompanhando em todos os lugares do mundo, aos quatro cantos desse mundo. Uma honra, uma glória estar aqui essa noite. Eu agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar esse momento, me proporcionar trazer uma palavra de Deus para todos os irmãos ouvintes. Trago um abraço do meu pastor Afonso Fortunato, da minha congregação. É uma honra muito grande estar sendo usado dessa maneira aqui essa noite, mas eu quero aproveitar o tempo que eu tenho hoje para trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, porque quando eu tive o meu encontro com Deus e nessa intimidade das minhas orações com Deus, Deus sempre falou: onde tu fores a primeira vez, leva essa pregação. E não vai ser diferente no dia de hoje. Eu tive essa confirmação com Deus nesse momento. Confesso que eu vim para conhecer a escritura da rádio e o irmão me deu essa oportunidade. É porque Deus quis. Então a meditação, a palavra de hoje, a gente vai meditar no livro de Gênesis. O capítulo é o de 37, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37. E o versículo que a gente vai meditar vai ser o de 29. Vamos meditar pelo capítulo de 37 de Gênesis, o versículo 29, que vai dizer assim na minha Bíblia. Creio que a dos irmãos pode estar de outra maneira escrita, mas a palavra de Deus ela é uma só e vai dizer assim: voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. O 30 diz assim: e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Peço para que os irmãos vão ainda em Gênesis, lá no capítulo 45. Gênesis 45, o versículo vai ser o 3 e para finalizar o versículo de 25 e 26. No Gênesis 45, versículo 3 disse: e José disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Somente até aí. E para encerrarmos, o 45, 26, que diz: então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Irmãos, eu vou tentar ser o mais assertivo possível no que o Espírito Santo me tocou nessa palavra. Como eu disse, é uma palavra no qual eu já trouxe a meditação para em outras oportunidades, em outros lugares. Mas José, a Bíblia relata que José já aos 17 anos, José era um adolescente, viril, bonito, filho de Jacó e Raquel. Era o filho mais amado dentre os 11 até aquele momento, entre os 11 filhos de Jacó, que naquela ocasião já viera a se chamar Israel por conta da bênção que teve do anjo. Ele era o filho mais novo, o mais amado, por ser conta do amor verdadeiro de Jacó com Raquel. Seu pai não escondia em nenhum momento, meus irmãos, que o amor dele era maior por José.
Muitas das vezes nas nossas vidas, dentro de nossos lares, meus irmãos, nós não vamos compreender ou não vamos entender o porquê muitas das vezes somos menos amados, vamos se dizer assim. Eu entendo e digo que Deus tinha algo para José, mas também temos que ver o lado dos seus outros 10 irmãos que os odiavam, porque não, a gente se adoece, a gente se entristece em ver que muitas das vezes nossos pais, aqueles no qual nós temos confiança, conforto e amor, têm preferência por apenas um só. Temos que nos colocar no lado dos irmãos de José. Mas voltando para o chamado do menino sonhador, José é o mais amado, a ponto de receber e ganhar de seu pai uma túnica. Naquela época, quem recebia uma túnica era um sinal de poder, era um sinal de empoderamento, de liderança, e seu pai lhe deu umas vestes, uma túnica colorida, linda, e o vestiu sobre ele, causando ainda mais a inveja e a ira de seus irmãos. José apacentava as ovelhas de seus pais de seu pai no rebanho, cuidava, tinha um zelo, tinha um amor. Tudo que José fazia com amor. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, aí do outro lado. Tudo que tu for fazer na tua vida, meu irmão, faça com amor, faça com carinho, pois Deus observa tudo aquilo que nós fizemos. Deus se agrada quando fazemos as coisas, principalmente as coisas para Deus, com zelo, com amor e com carinho. Mas certo dia, já dominado sobre a ira e a fúria de seus irmãos, José conta que havia sonhado. Naquele sonho, José fala o tradicional sonho dos feixes de trigo, no qual haviam se levantado os feixes de trigo. 10 feixes de trigo ficavam à sua volta e o seu era superior em meio àqueles. Seus irmãos os caçoam, os zombam, porque José era sonhador. José, ele tinha uma inocência. José não era mau, José era bom de coração e obediente. Na sequência, José sonha novamente, só que dessa vez é o sonho do sol, da lua e das estrelas. Só que nesse sonho, seu pai estava reunido junto com seus irmãos. O seu pai não compreende, seus irmãos também não. Seu pai até o repreende, dizendo: então haveria nós, seus irmãos, termos que nos prostrar a ti, temos que te obedecer. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. José não entendia, Jacó não entendia, seus irmãos não entendiam, mas Deus manda te dizer que quando Deus coloca um sonho na sua cabeça, é porque Ele vai realizar. Deus não vai colocar um sonho na sua cabeça se Ele não é capaz, se Ele não pode realizar. Mas muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos, assim como foi com ele e assim como é com você. Por isso que dizem, quando tu tens seus sonhos, quando tu tens seus objetivos, não conte a ninguém, guarde, fale só para Deus na sua oração, no íntimo do seu quarto. Às vezes a gente não compreende, mas a maldade do próximo, às vezes até sangue do nosso sangue, porque foi assim com José, acaba nos impedindo de conquistar as nossas bênçãos e os nossos objetivos. Mas certa vez, Jacó manda seus filhos ir apacentar e cuidar de um rebanho de ovelhas na cidade de Siquém. Na sequência, Jacó manda José ir atrás dos seus irmãos, vamos se dizer assim, vigiar ali, ver o que eles estavam fazendo. José diz para o seu pai: eis-me aqui, e vai. E aí, nessa viagem, José se perde, encontra um homem, que a Bíblia relata que esse homem ele estava meio alterado, e chega ao encontro de seus irmãos. A Bíblia não relata especificamente, meus irmãos, mas eu quero te dizer, lá dentro daquele deserto, areia atrás de areia, seus irmãos vêm e dizem: lá vem o menino sonhador. E ali já começam a tramar o mal. Ali
eles já começam, meus irmãos, a fazer aqueles planos, aquela panelinha, aquela contenda, aquela casinha, como se diz na palavra de hoje, hein? Para falar assim: vamos matar a José. O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que o sentimento da raiva, o sentimento do ódio, o sentimento da fúria nos cega a ponto da gente esquecer tudo e simplesmente partir para um ataque, como se fôssemos bichos selvagens ao próximo ser humano, irmãos. Quando José se aproximou de seus irmãos, eis que fecharam a rodinha em volta dele. Rubem ainda falou: não matemos a José, não derramemos sangue a José. Mas ali eu te digo, meus irmãos, não teve o que fazer, a maioria venceu. José é jogado num poço, meus irmãos. Mas aí que eu quero te dizer uma coisa essa noite, Deus manda te dizer: o fundo do poço é o recomeço. O fundo do poço não é o fim para você, meu irmão. E o porquê? Porque José, quando foi jogado naquele poço, ele sofreu dor. Eu digo que a dor física, ela foi grande, mas a dor do coração, porque ele não entendia o que estava acontecendo. A dor do coração, porque ele sabia quem havia jogado ele ali, foi muito mais dolorosa. E isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Como somos traídos, como somos enganados, principalmente, meus irmãos, por familiares, por amigos, por pessoas próximas no qual nós confiávamos, irmãos. A dor sentimental de José foi maior, mas ele não entendia que Deus já estava operando na vida dele para um propósito maior. E na sua vida muitas das vezes é assim, irmão. Você está no seu fundo de poço, você está com depressão, com problema financeiro, você está com uma enfermidade, você não compreende o que está acontecendo. Você ora, você fala: Deus, mas por que comigo? Deus, mas por que eu? Deus, mas por que dessa maneira? Mas, meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida para te abençoar, para te prosperar. É necessário muitas das vezes, irmãos, sermos que nem estilingue, irmãos. Temos que ir para trás para mirarmos em direção da nossa bênção e assim pegar impulso para chegar lá. Então, quando José está dentro daquele poço, passa uma caravana de ismaelitas, compradores de escravos, e compram a José como escravo. José, a Bíblia não relata, mas estudos, se você se aprofundar, irmão, nessa meditação, a Bíblia diz que José, ele tinha um diferencial, e foi fácil a venda de José, porque ele tinha todos os dentes, era novo, era forte. José é comprado, é levado até o Egito. Geograficamente, meus irmãos, são 660 quilômetros, desde o poço em que José foi jogado até o palácio de Potifar. Irmãos, o estado de Santa Catarina, de leste a oeste, tem aproximadamente 460 quilômetros. Então tu imagina você atravessar o estado de Santa Catarina e mais um pouco a pé, naquele deserto, sofrendo no sol, sendo chicoteado, sem tomar água, sem comer. Mas José em nenhum momento murmurou. José em nenhum momento hesitou com Deus. Ele não compreendia, mas ele não murmurou com Deus. E é isso que eu quero te dizer, irmãos. Muitas das vezes nós não aguentamos um deserto de 24 horas, meus irmãos. Muitas das vezes nós não soubemos esperar na fila de um hospital, meus irmãos. Na fila da padaria, na fila do mercado, a gente já se enfurece. A gente acha que está sofrendo. Eu não vou nem falar o que Jesus sofreu na cruz para que pudéssemos estar aqui. José andou por 11 dias. 11 dias e 11 noites, meus irmãos, sofrendo, já como escravo, e a dor no coração, porque tudo, para ele, tudo aquilo que estava acontecendo, foi os seus irmãos que fizeram. Então José chega ao Egito, e passa um homem, que era o rei do exército de Faraó, chamado Potifar. Potifar compra José, leva José para dentro do palácio, e ali José começa a ser seu escravo. A Bíblia não relata em detalhes aquilo que José fazia de tarefas, mas José começou a chamar a atenção
de Potifar, por conta de tudo que ele fazia com mero zelo, com alegria, da melhor maneira. E principalmente, meus irmãos, quando tu tens chamado, quando tu é escolhido por Deus, tudo que tu tocares a tua mão, não importa se é no Israel ou em Egito, meus irmãos, Deus abençoa. José logo chama a atenção de Potifar positivamente. É levantado, como se dizer assim, como uma autoridade dentro do palácio de Potifar. Cuida das finanças, do estoque de alimento, cuida de todo aquele palácio para Potifar. Potifar ainda fala: abaixo de mim, somente tu. Todos os respeitavam. Meus irmãos, mas aí quando tu tá fazendo a obra, meus irmãos, quando tu tá começando a fazer tudo certo, quando tu é abençoado, quando as pessoas percebem que tu tá na presença, que Deus é contigo, eis que o inimigo, mesmo tu fortalecido de oração, começa a vir com as provações, começa a vir com as maldades. E não foi diferente com José, pois o inimigo, vamos se dizer assim, a tentação, o que o diabo mandou para tentar desviar o caminho de José, se chama a mulher de Potifar. Diariamente, meus irmãos, temos que enfrentar a mulher de Potifar em nossas vidas. Quando eu falo mulher, é uma simbologia, meus irmãos. Muitas das vezes é difícil todo dia, meus irmãos. Às vezes é calúnia, é difamação, é treva, você não entende o que está acontecendo. É o diabo, meus irmãos, é o inimigo tentando desviar o teu foco para que tu saia da presença, para que tu abandone um Deus vivo que vem te abençoando, meus irmãos. José foi resistente até o último minuto, resistiu duas, a mulher de Potifar. Era temente a Deus e ao seu Senhor, mas numa terceira oportunidade, José correu nu pelo palácio. Mas aí quando o inimigo ele quer preparar o laço para você, ele joga sujo, e ele jogou, porque nessa que José, meus irmãos, ele correu nu pelo palácio, uma veste dele ficou na mão da mulher de Potifar e o palácio estava vazio. Ela imediatamente manda chamar seu marido e diz que aquele homem no qual você colocou em nossa casa tentou agarrar-me. José é levado preso. E aí que começa a transformação e a bênção de quando Deus quer operar na nossa vida. José é levado preso. Ou seja, de escravo ele é levado preso. Lá dentro ele continua não murmurando, não hesitando. Nas nossas vidas nós vamos ser caluniados, difamados, vão inventar mentiras sobre nós, difamações. Muitas das vezes vamos tentar provar a nossa inocência e ainda vão dizer que é mentira, meus irmãos. Mas continue, confia no Senhor, porque a verdade aparece e prevalecerá. José foi acusado, jogado na prisão junto com os outros escravos, mas ali continuou orando, continuou obediente ao Senhor, e tudo que José fazia bem feito. Todos percebiam que Deus era com José. Assim como Deus é contigo, não importa o cenário, não importa. Até no cativeiro, se tu perceber, meu irmão, Deus é contigo, porque Deus te trouxe até aqui. Não importa a maneira que tu chegaste, o que importa é que Deus te direcionou até aqui, esse momento. Não importa se hoje tu está na prisão ou se hoje tu está no palácio, meu irmão. Mas dentro da cadeia, Deus foi preparando José. E quando Deus ele quer, meus irmãos, quando Deus ele quer fazer a obra, ninguém impedirá, meus irmãos. Não importa se é na cadeia, não importa o cenário. E Deus começa a mandar pessoas na sua vida, assim como mandou na vida de José, para que ele pudesse alcançar o próximo nível, para que ele pudesse, meus irmãos, ter a sua bênção. Então eis que chega o copeiro e chega o cozinheiro na prisão. Eles haviam sonhado. Eu vou encurtar essa parte aqui, meus irmãos, para tentar, tenho o meu tempo aqui, mas assim, eis que eles chegam, têm os sonhos, e junto disso, meus irmãos, José revela os sonhos. Não é José, é Deus que dá o dom para José, porque José deixa claro: o meu Deus manda te dizer. José nunca se engrandeceu dizendo que era ele. Então os sonhos que José teve se concretizam. O cozinheiro e o copeiro têm seus sonhos.
volta para o palácio. O faraó tem os seus sonhos das vacas magras e das espigas magras, das 7 vacas e 7 espigas, e não consegue dormir, se enfurece, fica triste, tenta revelar, desvendar, e eis que lá dentro da prisão, lá dentro do palácio, o copeiro diz: meu senhor, dentro da cadeia conheci um rapaz chamado José, no qual revelou o sonho, e tudo aquilo que ele revelou, Deus dele revelou, se aconteceu. Eles mandam chamar José. José é colocado, meus irmãos, José é colocado em frente à praça pública no Egito, a autoridade maior daquele país, que é o faraó. José revela os sonhos para o faraó. Faraó se alegra e sente que José está sendo verdadeiro e que o Deus de José tem uma mensagem. José ainda fala para ele: se apresse, porque Deus diz que tem que ser rápido. Levante uma pessoa para te ajudar nessa obra. José não falou eu, José falou: levante uma pessoa. E logo o faraó diz: tu serás. E ali eu te digo, José passa a se tornar governador do Egito, ou seja, foram 13 anos de deserto, 13 anos de luta, 13 anos de peleja, para que um escravo virasse governador, meus irmãos. Aleluia. Então permaneça, pois hoje tu pode estar numa prisão, pode estar num poço, mas Deus quer te levantar governador. José é levantado governador, monta o seu acampamento, a sua tropa, os seus funcionários, para que possam fazer o plantio, para que possam fazer a estocagem. E eis que começa aquilo que Deus havia falado no sonho providenciado. Começa a seca, começa a escassez de fome. Lá em Israel, Jacó fica sabendo que no Egito estão vendendo alimentos, manda seus filhos para Israel. Seus irmãos chegam, não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. José não se enfurece, não fica triste, sente uma dor, mas é de saudade, porque José era com Deus. E você, para quem é de Deus, para quem é cristão, sabe que temos que perdoar, sabe que é necessário tirar essa mágoa do coração, principalmente para aqueles que nos ofenderam, nos fizeram mal, para que possamos, irmãos, seguir a nossa vida em frente. Então, meus irmãos, José pergunta se seus irmãos são espias. José pergunta quem são aqueles, de onde vieram. Eles explicam a situação e José logo fala: se estão me dizendo a verdade, quero que fique um e tragam o mais novo, que era Benjamim, que era o seu irmão de pai e mãe, seu irmão mais amado, o mais novo. Amém? Então, irmãos, novamente eu vou encurtar aqui. Seus irmãos voltam para Israel, ao acampamento, a tenda em que eles viviam, falam para Jacó. Jacó não suporta ter que mandar outro filho, principalmente o filho do amor dele com Raquel, para que provem a verdade, mas o alimento acaba. Seus irmãos voltam novamente para o Egito. José manda preparar, e vê a Benjamim. José manda preparar uma refeição, o melhor que ele tem, os melhores talheres, as melhores comidas. Ele coloca, a Bíblia não relata especificamente, mas José manda seus funcionários, seus servos, colocarem em ordem cronológica de nome de nascimento dos seus irmãos. Ou seja, o que eu quero te dizer essa noite, irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele te levanta, Ele te exalta e Ele coloca e prepara na mesma mesa no qual tu está servindo com o teu melhor para oferecer para aquele que te ofendeu, meu irmão. Isso é honra e glória do Senhor. Você ofertar, você oferecer para aquele que te caluniou, aquele que te fez mal, aquele que te vendeu como escravo, meus irmãos. Você serviu o seu melhor. É isso que eu quero te dizer essa noite, meus irmãos. Para aquele que te ofendeu, retribua com amor. Ofereça o teu melhor amor, meu querido, meu irmão. Aleluia.
Então José não se aguenta, vai para o fundo de um cômodo, chora e diz para sua esposa que não aguenta mais segurar aquilo no peito. Volta para a parte central ali, onde eles estavam se alimentando. Na verdade já estavam todos alimentados, de pé prontos para ir embora. E eis que José olha para os seus irmãos, todos aqueles que fizeram maldade com ele, e diz: eu sou José, o seu irmão. Seus irmãos logo paralisam, achando que José ia para cima, ia mandar os seus soldados matá-los, mas não, José os abraça. Aleluia, lavaia decamenai, alabachai. José os abraça, meus irmãos. José dá um abraço carinhoso e fraternal e entra em choro junto com seus irmãos um a um, perguntando de seu pai se ainda vive. Aleluia. Diz que não guardou nenhuma mágoa, que os perdoa, e diz que é governador do Egito. E aí eu vou além, olha que passagem, olha que palavra, e diz: meus irmãos, eu sei que não foi vocês que me jogaram no poço, foi Deus que me fez isso, me colocou ali, me trouxe até aqui para que eu pudesse salvar o meu povo da fome. Aleluia. Seus irmãos voltam para Israel e dizem para o seu pai: José ainda está vivo. José manda toda a sua família ir morar com ele no Egito, no palácio, com as melhores vestes, as melhores roupas. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero te dizer essa noite é que Deus, Ele vai te separar, Ele vai te preparar, Ele vai até te colocar no poço, num cativeiro, numa prisão. Ele vai te deixar lá, aleluia. Mas tudo tem um propósito, para que lá na frente tu adentre ao palácio, tu governe. E hoje eu trago, irmãos, bem brevemente, tenho tempo ainda, irmã? Tem tempinho? Rapidinho para dar um testemunho. Tenho um tempinho. Eu vou finalizar a palavra dizendo que você pode não entender, mas Deus muitas das vezes te tira de perto da tua família, irmãos, para que tudo isso aconteça, para que tu vire governador, para que tu receba suas bênçãos, para que lá na frente tu coloque a tua família para sentar na mesma mesa que ti, para que tu traga a tua família para morar com ti. E assim, meus irmãos, mostrar para a tua família e salvar a tua família, e dizer para eles se alimentarem do pão da vida, que é a palavra do Senhor. Aleluia, meus irmãos. E para finalizar, pastor, eu posso trazer um testemunho breve. Irmãos, bem brevemente, eu não sou de Joinville. Eu cheguei no meu fundo de poço, irmãos. Droga, bebida, prostituição, mentiras, dívidas. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha filha, eu perdi o amor de familiares e o meu amor próprio. Até que certo dia, coincidência ou não, 18 de março de 2025, uma terça-feira de manhã, eu ia me matar. E eu liguei para o meu irmão, que ele conseguiu uma passagem para mim. Brevemente, eu vim para Joinville com a roupa do corpo, literalmente, meus irmãos. A roupa do corpo. Adentrei dentro da igreja no qual congrego hoje. Eu só falei para o pastor, que hoje é meu pastor líder, pastor Afonso, e disse assim: eu só quero uma noite de sono, porque eu perdi tudo, magro, com 60 quilos, destruído fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas eu não entendia o porquê que Deus me tirou de Curitiba e me trouxe para cá, 100 e poucos quilômetros de distância, meus irmãos. E então eu falei: eu não quero nada,
eu só quero paz. Mas Deus tinha uma obra e tem ainda uma obra comigo. Comecei a conhecer a palavra, comecei a louvar, me batizei, meus irmãos. Estou hoje trazendo a palavra e digo mais: Deus está preparando e renovando a minha vida. Hoje eu tenho o amor dos meus familiares. Hoje eu sou filho, hoje eu sou pai, hoje eu sou marido novamente. A reconstrução está acontecendo. Tudo aquilo que eu perdi profissionalmente, emocionalmente, amorosamente, Deus está me dando novamente. Mas é isso que eu te digo, assim como José, meus irmãos. Eu não me comparo com José, mas eu te digo: o fundo de poço às vezes é necessário para que Deus nos puxe, nos resgate e nos leve adiante. São essas palavras, meus irmãos, que eu trago aqui essa noite. Eu agradeço a oportunidade que tive em nome de Jesus, e toda a honra e toda a glória para Ele. Amém. Aleluia. Irmãos, quero que os irmãos, onde quer que os irmãos estejam essa noite, fechem os seus olhos. Eu creio que essa palavra tocou o coração dos irmãos. Eu quero fazer uma oração, um renovo espiritual para a sua vida. Eu não sei como você está essa noite, eu não sei se você está no seu fundo de poço, seu cativeiro, mas eu creio que hoje Deus vai entrar com providência na sua vida. Maravilhoso e soberano Deus, Pai maravilhoso e misericordioso, diante de Ti, Pai, estou aqui essa noite, Pai, trazendo a palavra que Tu me enviaste no meu coração para levar aos Teus filhos. Não importa a distância, não importa o local, pois através das ferramentas que o Senhor nos proporciona, Deus, eu estou levando essa palavra. Pai maravilhoso, vai agora, Pai, no poço, lá no fundo do poço, buscar, Pai, aquele que está sofrendo com a depressão, com o vício, com a prostituição, com o casamento destruído, com uma família acabada. Ouve agora as orações de uma mãe que busca a libertação de um filho, de uma esposa que busca a libertação de um marido, de um pai, de uma mãe que tem um filho enfermo, de um filho que ora por uma mãe enferma. Pai maravilhoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, as suas mãos poderosas, Pai, adentrem a todos os lares, Pai, de todos os filhos que estão nesse exato momento, Pai, que temem, que clamam, que amam o Senhor, Pai, pois Tu sabe o que se passa no coração. Derrama as Suas bênçãos, nos coloque debaixo de Suas asas, nos proteja, desfaz todo o laço, todo embaraço, derruba as muralhas que impedem a gente de prosperar. Pai maravilhoso, Espírito Santo, nos dê um bom final de noite, que podemos ceiar, Pai, com nossos familiares em paz, que possamos levar para os nossos lares o renovo espiritual, Deus maravilhoso, que possamos ter um bom final de noite, e que, se for de Sua vontade, que amanhã possamos ter, Pai, um dia melhor do que hoje. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.